Aula de hoje é o Estado Constitucional, aula bem tranquila. Já falei, né, que esses finalmente aí da disciplina de Ciência Política são bem tranquilos, né? As aulas de maior densidade já foram ultrapassadas, então agora está bem tranquilo. Bom, então vamos lá. O Estado Constitucional, ou o Estado Moderno Constitucional. Professor, esse Estado moderno é aquele que nós estudamos, né, verificamos todos os períodos históricos, até chegar na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, exatamente. E em seguida, né, a Idade Contemporânea. Exatamente. Ocorre que, na aula de hoje, observaremos os desdobramentos e os estados que foram estabelecidos no âmbito do Estado moderno ou Estado constitucional em relação aos direitos fundamentais e à Constituição. Então, na aula de hoje, basicamente, faremos um repisamento daquelas lições, né, sobre o Estado ao longo do tempo, com um ponto de vista específico, né, tentando observar a ação do constitucionalismo ao longo do tempo e também os direitos fundamentais ao longo do tempo, beleza? Então, é um momento que a disciplina de ciência política ela encontra justamente teoria geral do direito constitucional, exatamente, tá bom? Meus alunos de primeiro período observarão que essa aula será bem tranquila, né? Porque vocês estudaram comigo constitucionalismo lá em teoria geral do direito constitucional, e vão perceber que eu vou me aproveitar aí, me valer aí de certos conceitos, tá bom? Mas a galera que não teve teoria geral do direito constitucional comigo, que já está no terceiro período, que há muito tempo já estudou essa disciplina, fique tranquilo também, que não é um bicho de sete cabeças não, tá bom? Vamos lá, então. Bom, primeiro vamos verificar o precursor dessa idade moderna, o que ocasionou esse Estado moderno, e também, justamente, vamos precisar observar alguns elementos relativos ao período da Idade Média, o Estado durante a Idade Média, beleza? Tudo, é importante observar que durante a Idade Média, o poder ele era descentralizado. Os elementos essenciais daquele período. Os elementos essenciais daquele período. E por que esse poder era descentralizado na Idade Média? Bom, inicialmente tínhamos que o clero ele influenciava sobremaneira as decisões do rei. Então, em que pese a existência em diversos locais de uma monarquia, essa monarquia não tinha esses poderes absolutos, né? Poderes absolutos tal qual verificados posteriormente na Idade Moderna. De certo, esse poder ele era exercido com uma certa tensão, uma tensão que se estabelecia entre o monarca, né, a figura do rei, a própria igreja, os nobres, senhores feudais daquele período, que também detinham um acúmulo de poder muito grande. Bom, bom, dentro dessa perspectiva, os senhores feudais eles acumulavam um poder de certo enorme naquele período, tendo em vista que o sistema feudal, né, o feudalismo, centralizava na figura do senhor feudal um poder sobre aqueles limites territoriais de forma muito profunda, a ponto de este senhor feudal poder decidir sobre a vida das pessoas, certo? Não apenas relativo ao sistema de produção em si, ou a taxa cobrada, não, mas de fato ele detinha um poder sobre a vida daquelas pessoas, indo além do próprio sistema comercial, certo? E esse Estado, na Idade Média, ele passou por uma crise que acabou dando origem ao Estado moderno, certo? E aí, na aula anterior, né, a qual estudamos a Idade Média, enfim, verificamos os elementos históricos, eventos, né? Aqui eu apenas simplifiquei, sistematizei
aqui os principais elementos, tá bom? Primeiro, nós temos a perda do poder do clero. Então, a igreja, que detinha uma influência política muito grande durante este período, acabou perdendo o poder em razão das revoltas, né, da reforma protestante, bem como das invasões bárbaras, beleza? Além disso, nós temos uma crise do sistema feudal. Então, esse senhor feudal, ele passa a perder poder. Ele passa a perder poder justamente porque os camponeses, coitados, sendo explorados pela igreja, explorados pelo rei e explorados pelo senhor feudal, passaram a questionar todo esse sistema que se estabelecia. E com essa crise, tem-se naquele período uma grande revolta, né? O povo passa a questionar, a revoltar-se com toda essa situação. E essa revolta acaba provocando justamente a perda do poder do senhor feudal. O senhor feudal ele passa a não deter mais aquele poderio que detinha outrora. E esse poder ele vai para as mãos do povo? Não, ele não vai para as mãos do povo. Ele vai para as mãos de quem? Do monarca. Porque a partir de agora, o monarca ele precisa exercer de forma contundente o seu poder com vistas a restabelecer a ordem e a harmonia, certo? Vistas a restabelecer a ordem e a harmonia. E como que haveria o restabelecimento dessa ordem e harmonia? Através da força, certo? Através da força, ok? Bom, além disso, nós temos também um período de expansão comercial em resposta à consolidação da influência da burguesia, certo? A burguesia acabava tendo um papel essencial, importantíssimo nesse período. Em que pese a burguesia não deter este caráter de nobreza, ou serem nobres, terem origens nobres, né, sangue real, etc. e tal, não ficaram alheias a toda essa situação. Por quê? Porque essa expansão comercial precisava sim do apoio da monarquia. A monarquia tinha grandes interesses nessa expansão comercial, tendo em vista a possibilidade do acúmulo de riquezas pela própria monarquia. Então, a burguesia acabou aliando-se a essa monarquia com vistas a obterem maior capital, certo? Dinheiro. Bom, por fim, nós temos a consolidação do elemento soberania no que toca à soberania territorial. Sendo assim, e aí repisando, né, a monarquia, o Estado, ele passa a ter esse papel fundamental. Papel fundamental tendo em vista a consolidação, a garantia da harmonia e da segurança. Beleza? Pessoal, não liguem o áudio. Deixa o áudio desligado. Se quiserem falar alguma coisa, apertem aqui no botãozinho de levantar a mão, beleza? Sim, pessoal, eu sei aqui, ó, tá errado, tá bom? Idade medida, né? Medida média. Desculpe aí. Bom, em seguida nós temos o poder absoluto e centralizador do Estado moderno. Então, durante a Idade Moderna, este Estado moderno, ele detém um fortalecimento muito grande da monarquia, em razão, né, do esfacelamento daquele sistema feudal que colocava o senhor feudal, este nobre, justamente numa posição de importância muito grande. Com o esvaziamento, né, do poder do senhor feudal, com também o esvaziamento, né, da igreja, né, e a sua influência, não, ainda não está no portal não, pessoal. Eu vou colocar no portal após a aula, tá bom? Bom, estes feudos, então, que eram justamente locais nos quais havia justamente estabelecido esse sistema feudal, né, no qual o senhor feudal ele detinha um poder muito grande, acabaram sendo reunidos. E agora, quem exercia o poder de forma absoluta sobre todo o território do Estado era a monarquia. O monarca, ele exercia esse poder, certo? E aí nós temos também um caráter muito importante, que foi justamente a unificação das moedas.
tendo em vista a expansão comercial, a necessidade desta expansão comercial em razão da aliança, né, da burguesia com a monarquia, observou-se a necessidade do estabelecimento de um sistema de moedas, para justamente facilitar essa expansão comercial. E com a unificação deste sistema de moedas, a monarquia passava então a influenciar com um impacto ainda maior na economia do Estado. Sendo assim, esse poder, de fato, consolidava-se e se tornava absoluto nos mais diversos sentidos, ok? E aí, esse Estado moderno, ele passa por uma crise. Ele passa por uma crise justamente devido a quê? Essa centralização do poder, este Estado absolutista, ele, em verdade, não provocou grandes mudanças na vida dos camponeses, né? As pessoas menos abastadas, elas continuaram sendo pessoas menos abastadas, né? Em verdade, elas passaram a justamente experimentar apenas um tipo diferente de pobreza, né? Apenas um tipo diferente de miséria, mas a pobreza e a miséria era a mesma. E aí passaram justamente a questionar para que serve o Estado? Por que o Estado existe? Por que este monarca ele detém este poder absoluto? Por que este Estado é absolutista? Olha que interessante. E aí nós temos o surgimento do liberalismo. O liberalismo é justamente um movimento criado, né, por pensadores aí proeminentes, e principalmente na figura de Locke, ou John Locke. Bom, este Estado absolutista, ele detinha, né, este controle e a última palavra sobre tudo. E aí, na visão de Locke, este Estado absolutista detinha poder demais. Era necessário estabelecer limites claros, defender a liberdade individual e também, estabelecendo critérios, requisitos, procedimentos, impediria-se, assim, o Estado de agir de forma arbitrária, de fazer o que bem entendesse. Porque era necessário que o Estado apenas, na visão de Locke, cuidasse das questões básicas, essenciais, segurança, por exemplo, segurança, né, do território deste Estado, a manutenção do Estado. Mas, de forma alguma, o Estado deveria atentar contra as liberdades dos indivíduos. Os indivíduos poderiam fazer o que bem entendesse com a sua liberdade, certo? E aí nós temos o Estado na idade contemporânea. Esta crise do Estado moderno indica que o Estado ele não pode ter um poder ilimitado, ponto. E aí o povo é quem de fato detém o poder. E aí nós temos a figura do bem comum, né? O bem comum que nós falamos lá desde a primeira aula. O objetivo máximo do Estado passa a ser então a garantia do bem comum. Essa soberania a qual o Estado detém não é uma soberania com vistas ao exercício absoluto ou arbitrário e utilizado ao bel prazer das autoridades que estivessem à frente deste Estado, certo? Todavia, é importante observar que nós temos então, aí aqui nós vamos para a parte nova, né? Parte nova, né? Justamente aqui do nosso estudo, que aí para trás a gente já estudou, apenas uma retomada. Nós temos então a criação do chamado Estado liberal. O Estado liberal. Professor, o Estado liberal, ele basicamente incorporava, né, ele foi criado tendo em vista as ideias liberalistas ou do liberalismo exposto por John Locke? Exatamente. E aí este Estado liberal, ele é justamente um Estado no qual há uma separação dos poderes, separação de Estado e da Igreja, o reconhecimento dos direitos e garantias individuais. E olha que interessante, tudo isso abordado, né, dentro de uma Constituição, com vistas a consolidar, com vistas à consolidação desses direitos, desses limites, justamente na proteção desta liberdade e da propriedade privada, né? E aí, além disso, nós temos direitos importantíssimos, tais quais a garantia do sufrágio e justamente os direitos de primeira geração.
os direitos de primeira geração ou os direitos não prestacionais, certo? Justamente aqueles direitos negativos, tendo em vista que este Estado ele é liberal, o Estado liberal ele implica, né, na aplicação dos ideais liberalistas. Desta forma, o Estado ele não deve intervir na liberdade privada dos indivíduos, né, na propriedade privada dos indivíduos, certo? Existem limites claros. O Estado ele deve ficar parado, não deve intervir, né? Muita ajuda, quem pouco atrapalha, não é verdade? E aí ele ficava parado e deixava as pessoas fazerem o que bem entendessem aí da vida delas, certo? Até aqui, tudo bem? Tranquilidade, né? Tá tranquilidade. Suave, pessoal. Tranquilo? Vou dar continuidade aqui. Bom? Tranquilo. Bom, beleza. Tudo tranquilo, posso dar continuidade. Bom? Bom, em seguida, a criação deste Estado liberal, quais são esses direitos não prestacionais? Os direitos de primeira geração são justamente os direitos de liberdade e todos os direitos decorrentes ou desdobrados desses direitos de liberdade, né? Os direitos de defesa da propriedade privada e todos os direitos e desdobramentos. Por exemplo, além do princípio maior da liberdade, o desdobramento do direito da liberdade está justamente no direito da liberdade de quê? De locomoção, né? É um desdobramento do direito da liberdade, certo? Mas aqui, de forma simplificada para a ciência política, basta justamente o apontamento, direito de liberdade, ok? Direito de liberdade. Bom, Estado social. Estado social. Bom, o Estado social, ele é diferente, né? Se difere aí justamente desse Estado liberal, tendo em vista que, tempos após, né, a criação destes Estados liberais, percebeu-se que na sociedade, né, havia o estabelecimento de uma sistemática desigualdade, né, de uma desigualdade sistemática, né, que tende a se perpetuar e se aprofundar, ok? Desta feita, esse desnivelamento social, ele é causado pelo liberalismo. Por quê? Denota-se que, em uma sociedade, nem todos detêm as mesmas possibilidades, oportunidades, enfim. Em que pese, né, a observância do critério de justiça mérito, em que pese a observância do critério de justiça mérito, é importante apontar que o mérito ele deve ser entendido ou compreendido também sob o viés da proporcionalidade, certo? Afinal, não existe igualdade absoluta. Existem os critérios de justiça, igualdade e proporcionalidade. E um não se sobrepõe ao outro, né? São justamente os critérios formais de justiça. E aí, tendo em vista essa questão e as lutas sociais que ocorreram nesse período, provocaram justamente mudanças, nós temos a criação dos direitos prestacionais ou direitos positivos, que impunham ao Estado a prática, né? A prática de algo, a efetivação de direitos. Ou seja, era necessário, então, agir, fazer, certo? Não bastava, então, simplesmente ficar parado, observando os indivíduos estabelecerem suas relações, enfim, né, cuidarem das suas próprias vidas. Porque, em verdade, alguns indivíduos precisavam sim de direitos, precisavam sim que esses direitos fossem lhes endereçados, certo? A criação de políticas públicas, justamente para tentar restabelecer um nível de igualdade mínima, ok? E esta igualdade não é uma igualdade absoluta, é uma igualdade material ou, segundo o critério de justiça, proporcional, né? Segundo o critério de proporcionalidade, certo? E aí, são direitos tais quais direito à educação, saúde, previdência, justamente alguns direitos relativos ao direito do trabalho, tais quais
salário mínimo, né? Salário mínimo, jornada de trabalho definida, enfim. Bom, e é importante observar que a criação do Estado Social não extingue os Estados liberais, ou a criação de um Estado Social não significa dizer necessariamente que estabeleceu-se um Estado socialista. Não, de forma alguma. Existem Estados sociais, e o Estado brasileiro é um Estado social, que coadunam justamente direitos ditos de primeira geração, os não prestacionais, negativos, juntamente com os direitos de segunda geração, os prestacionais, positivos, entende? Então, essas constituições que criaram estes estados sociais não excluíram justamente os direitos de primeira geração. Não, apenas foram acrescidos, né, novos direitos a essa sistemática, ok? E aí chegamos ao Estado democrático de direito. Olha que interessante. Aqui no Estado liberal, eu apontei aqui, ó, cadê? Criação do Estado de Direito. Criação do Estado de Direito. O Estado de Direito ele é criado justamente aqui, ó, dentro deste Estado liberal na idade contemporânea, certo? Justamente porque, em razão da necessidade da imposição de limites ao Estado, da criação de critérios, requisitos e de forma a consagrar o princípio da legalidade, era necessário que este Estado seja de fato atrelado a estamentos de direito, no qual lhe impunham requisitos, condições, procedimentos, de forma a não permitir que as autoridades que estivessem à frente do governo não usurpassem do poder ou não se utilizassem deste poder em benefício próprio, certo? E que, ao menos, existisse, em tese, uma igualdade formal que abarcasse todos os indivíduos, certo? E aí nós temos justamente a criação deste Estado de Direito, ok? Então, Arthur, eu ainda não joguei esse slide lá, fique tranquilo. Eu vou colocar lá. Tá aqui, macho, direitos prestacionais, só ler aqui, ó. Nós temos educação, saúde, previdência, bom? Além desses aqui tem relativos ao direito do trabalho, né? O direito do trabalho ele é criado justamente nesse período, e aí eu aponto salário mínimo, enfim, bom? Jornada de trabalho definida. Vamos lá. Bom, se no Estado liberal foi criado o Estado de Direito, agora nós temos então o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, professor, ele tem uma diferença muito grande deste Estado de Direito? Não, basicamente não. Por quê? Porque os senhores não escutaram, né? Me escutaram aqui afirmando que, olha, o Estado Social ele não acabou com o Estado Liberal, ele apenas acresceu certos direitos, observou aí a necessidade do acréscimo desses direitos prestacionais, enfim. E em seguida nós temos também os direitos de terceira, quarta, quinta geração, certo? São direitos em que há o reconhecimento, inclusive a garantia da democracia como um direito fundamental, né? Justamente a democracia como um direito fundamental. Sendo assim, o Estado democrático de direito, ele é justamente a consolidação, ele é a consolidação do Estado liberal, ele é a consolidação do Estado social, certo? E aí os senhores perceberão que esse Estado democrático de direito, inclusive, ele tem uma forte influência, a sua criação e a sua consolidação se dá justamente em razão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá em 1789. Beleza? Bom, e aqui eu tenho para vocês, nosso querido autor nos aponta aqui. Seguindo o movimento estabelecido, tem-se, né, aperfeiçoamento aí da concepção de Estado Social, fortalece a Constituição, participação popular e o cumprimento das leis. É justamente uma consolidação do Estado liberal, uma consolidação do Estado social e com um acréscimo da garantia da democracia. E, de fato, a partir do Estado Democrático de Direito, nós temos que a soberania
a soberania, ela justamente pertence ao povo. Justamente nós temos aí a criação da soberania popular. A soberania não pertence ao monarca, ela não pertence justamente a um grupo de aristocratas, né? Percebam os termos que eu estou utilizando. Ela pertence ao povo. E aí nós temos a chamada soberania popular. Beleza? E aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é justamente considerada a pedra fundamental, a essência do Estado democrático de direito. Sem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, bom, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi promulgada, né, em 26 de agosto de 1789, lá na Assembleia Nacional Francesa, após a Revolução Francesa, e foi, inclusive, ratificada. Bom, e aí, o que é de fundamental, essencial, eu recomendo a leitura, né, são justamente fundamentais, mas o que eu preciso que os senhores entendam que, quanto ao conteúdo desta Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, nós temos como uma essência justamente a garantia dos direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, e também a afirmação da soberania nacional, da liberdade, da propriedade, da segurança, igualdade, proporcionalidade e a separação entre os poderes, apontados como direitos fundamentais, direitos necessários, justamente. E aí é importante observar que tem-se, então, um encontro, né, dos ideais aí justnaturalistas com os ideais positivistas, bem como em observância às teorias que foram criadas naquele período, justamente. E aí nós temos, inclusive, a separação dos poderes, né? A possibilidade do estabelecimento de sistemas de governo para justamente relacionar o poder legislativo e o executivo, como é que vai se dar esse relacionamento. Tudo isso passa justamente por um crivo de consolidação e aprofundamento, certo? E aí, a partir de então, nós temos o Estado democrático de direito. E aqui eu trago para vocês, inclusive, algumas influências na Constituição brasileira, certo? E aqui eu trago o dispositivo, né, da Constituição, inclusive, e aí em seguida eu trago o dispositivo da Declaração. E aí aqui eu trago para vocês a título de curiosidade, certo? Para justamente apontar, né, na prática como é que se deu essa influência direta, influência esta que também atingiu o nosso Estado democrático de direito, né? A República Federativa do Brasil. Bom, aqui vocês podem dar uma lida com calma. Bom, pessoal, aqui eu coloquei sistemas de governo, né? Não, tá bom? Se você observar lá na leitura recomendada, lá na pasta você vai encontrar o PDF certinho, tá bom? É o Estado Constitucional. O Estado Constitucional. E aí é só dar uma lida, pode ficar à vontade. Nessa leitura recomendada, além do Estado Constitucional, na parte final, os senhores podem observar que também tem conceitos ali relativos a formas de Estado, né? E ele vai explicar o que é um Estado federal, unitário, enfim. E assim, se quiserem dar uma lida também, podem ficar à vontade, tá bom? Na aula anterior, se os senhores observarem no slide, eu já trouxe, né, esses conceitos, alguns conceitos, justamente no momento que eu tentava diferenciar, né, forma de governo, sistema de governo, enfim. Bom, e aí é o seguinte, a aula de hoje, tranquilidade total, né? Tranquilidade total, não precisa criar pânico, né? E aí é importante observar que as nossas provas estão se aproximando, bom? Nossas provas estão se aproximando, já existe um calendário, tá bom? Um calendário definitivo de provas. Lembrando a todos, pessoal, né? A coordenação me pediu para relembrar vocês, e é sempre importante relembrar que prova de ciência política é presencial, tá certo? Prova de ciência política é presencial, ok? E aí você vem para a instituição para fazer a prova, tá bom? Não esqueça disso, não esqueça, não perca a data. Pessoal, então, eu planejei 14 aulas,
Eu planejei 14 aulas, então essa é a nossa penúltima aula. Então na aula que vem eu já encerro o conteúdo, né? Na aula que vem eu já encerro o conteúdo, na aula do dia 12, tá bom? Então na aula que vem, na aula do dia 12, eu encerro o conteúdo com vocês, tá certo? Vocês têm alguma dúvida sobre prova, alguma coisa nesse sentido? Então, tranquilo. Bom, e aí aguardem maiores instruções, né, quando estivermos próximos, né, na semana que antevém as provas, tá bom? Na semana que antevém as provas aí, vocês aguardem, estejam atentos aí às instruções, tá bom? Ah, lembrando, né, como é que vai se dar? Não, pessoal, não vou fazer slide de revisão, não. Fiz revisão só no semestre anterior, em razão, né, dos ocorridos, alagação. Teve também um adiamento, né, de aulas durante 2 semanas. E aí, né, foi inclusive um comando da coordenação. Aqui é normal, né? Estamos aqui em um ambiente normal, então não é necessário não, esse negócio de revisão. Mas, pessoal, provinha tranquila. Provinha tranquila. Vocês sabem já como é que funciona a minha prova. Questõezinhas de verdadeiro e falso, não é verdade? Questões de verdadeiro e falso. Leiam as leituras recomendadas e tentem extrair as ideias gerais. Né? Quais as ideias que o autor está expondo sobre o Estado constitucional? Né? Tentem observar as ideias gerais. Não fique preso, né? Justamente preso a decorar todos os sistemas de governo criados por todos os cientistas políticos, entende? Se nem na minha aula eu trouxe todos os sistemas de governo, apenas destaquei alguns, os principais, obviamente eu não vou cobrar todos os sistemas de governo exatamente, né? Bom, mas aqueles que eu destaquei na aula, eles são os fundamentais, os essenciais, tá bom? E aí, quando vocês... Eu estou fazendo esse destaque porque essa é a única aula que eu realmente cortei conteúdo, assim, cortei grande parte do conteúdo da leitura recomendada. Nas outras aulas eu consegui abranger praticamente tudo, né? Então, da aula relativa a sistemas de governo, eu cortei conteúdo quanto a sistemas de governo ultra específicos de cientistas políticos. Quem leu a leitura recomendada percebeu, tá bom? Percebeu. Inclusive é uma leitura um tanto quanto truncada, né? Nessa partezinha, que ele já vai emendando um no outro, né? Um sistema atrás do outro e acaba complicando mais do que ajudando, tá bom? Mas, se você entendeu a ideia geral, né, de cada sistema daquele, compreendeu, consegue diferenciar cada sistema daquele, você com certeza vai muito bem, né? Na minha... Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Boa noite. Até mais. Boa noite. Já vou colocar lá, tá? O slide. Bom, valeu, Bruno. Obrigado. Boa noite. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado.